pessoal. Boa noite, muita paz para todos e para todas. Nosso encontro de hoje dá continuidade à análise do capítulo 2 do livro Despertar do Espírito. Vimos no encontro passado o primeiro item, autorrealização. O segundo tema a ser abordado hoje, o das subpersonalidades, ou como Joana chama, o problema dos eus. E para a gente dar início, queremos retomar o final do item anterior, autorrealização, quando no último parágrafo ela diz: a própria personalidade, não poucas vezes apresentando-se fragilizada, fragmenta-se e dá surgimento a vários eus, que ora se sobrepõem ao ego, ora se caracterizam com identidade dominante. É importante a gente lembrar aqui alguns conceitos para aqueles que já conhecem e aqueles que não conhecem, passar a conhecê-los, que segundo a doutrina espírita, na proposta de Allan Kardec, nós, seres humanos, somos um ser trinitário. Portanto, nós temos o espírito como sendo a nossa essência espiritual, que se reveste de um perispírito para se apresentar no ambiente em que ele existe, seja encarnado ou desencarnado, e o corpo físico. Então, espírito, perispírito, corpo físico. Para Kardec e a doutrina espírita, esse perispírito é um corpo, como diz Emmanuel no livro Roteiro, é um corpo físico por excelência, mas constituído de uma constituição física diferente na arrumação das suas moléculas, das suas estruturas, diferente do nosso corpo biológico. E é nele que nós vamos encontrar registrada todas as experiências que nós já tivemos através do processo evolutivo nas várias reencarnações. Então, nós vamos reencarnando, desencarnando e mantendo nesse corpo perispiritual o somatório dessas experiências. O arquivo, vamos dizer assim, total é do espírito. Vamos dizer de uma outra forma, a memória integral é do espírito, mas o espírito precisa de um corpo para expressar-se, seja encarnado ou desencarnado, como dissemos. Daí esse perispírito é um componente importante, porque nele vão estar registradas as experiências que nós já tivemos. É justamente nessa memória perispiritual que nós vamos encontrar os resíduos das experiências vividas em outras etapas reencarnatórias. Um outro ponto importante é o da lei da reencarnação, onde nós somos convidados pela providência divina para, ora, estarmos no chamado mundo espiritual, ou na erraticidade, como queria Kardec e os espíritos que lhe orientavam o trabalho de codificação, e ora, vamos estar reencarnados, de volta ao cenário do mundo, no novo corpo físico. Então, nós vamos percebendo que, ao largo do caminho evolutivo, nós já tivemos várias personalidades. Hoje Joel, ontem João, amanhã José, e assim por diante. E essas personalidades que nós já tivemos, as experiências por ela vivida no momento oportuno, permanecem registradas no nosso espírito e, consequentemente, no nosso corpo espiritual ou no nosso perispírito. Então, quando a gente renasce no corpo físico, através da reencarnação, nós não somos uma tábula rasa,
nós já trazemos conosco toda uma bagagem construída através dos séculos, através dos milênios. E isto é importante para a gente poder compreender melhor esse tema das subpersonalidades. E é por isso que, como ela diz, que a própria personalidade, não poucas vezes apresentando-se fragilizada, então é preciso que a personalidade atual, que nós construímos nesta reencarnação, esteja fragmentada, para poder então dar surgimento a vários eus. E que às vezes esses eus que nós possuímos, e que é chamado de subpersonalidades, pode ser tão forte, tão intenso, que quer se sobrepor à personalidade atual. Então, é por isso que, às vezes, os conflitos surgem por conta de nós não estarmos bem situados na personalidade atual, nos conhecermos, sabermos exatamente o que nós queremos, qual o sentido da vida, qual a nossa meta, qual o nosso objetivo principal dentro da atual existência. E, por algum motivo, se nós estamos fragilizados, essas subpersonalidades vêm à tona em determinadas situações por nós experienciadas, onde nós nos fragmentamos e permitimos, por falta de autoconhecimento e de autocontrole, que ela ou elas assumam o controle da existência atual. Nós não vamos tratar aqui das personalidades múltiplas, bem caracterizadas, bem estudadas pela psicologia, pela psiquiatria, mas as subpersonalidades no sentido mais geral do nosso dia a dia. E é por isso que a Joana relembra para nós, no início do estudo do item subpersonalidades, o problema dos eus, que a psicossíntese, que é uma abordagem terapêutica, e que nós devemos ela, sobretudo, a Roberto Assagioli, refere-se à existência de um eu superior e de um eu inferior. Ou um eu pessoal, um eu e um eu superior. É uma forma de se estudar a questão. Como é importante também a gente relembrar aqueles conceitos dados em outros momentos aqui dos nossos estudos. Por exemplo, para Freud, na nossa psique nós temos essa estrutura de um subconsciente, o consciente e o superconsciente. E um que traz uma proposta mais abrangente, a meu ver, quando propõe também, por sua vez, um mapa da psique, onde nós temos um consciente, um inconsciente pessoal, que nós vamos formando ele a partir, segundo ele, do nosso nascimento. Hoje, estudos mostram, a partir das regressões a vivências passadas, que esse eu pessoal começa a ser construído, diríamos, desde o instante da fecundação. Daí algumas abordagens terapêuticas trabalharem com a questão da vida intrauterina, porque isso vai formando o nosso inconsciente pessoal e pode gerar determinadas situações, até mesmo traumáticas, que vão se manifestar mais tarde na fase adulta. Mas Jung também vai mais longe e propõe a existência de um inconsciente coletivo. Então, nós temos o consciente, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, para Joana de Ângeles, corresponde a essa memória a que nós nos referimos do espírito imortal, onde tudo aquilo que nós vivemos, nós experienciamos, repetimos através dos milênios nas reencarnações sucessivas, aí vão estar sendo guardadas
para o momento propício da sua manifestação. Jung também ainda propõe a existência em nós dos arquétipos, a existência dos complexos, onde as subpersonalidades estão intimamente relacionadas à existência desses complexos em nós. Mas Jung também fala da existência de um eixo que liga o ego, tá? Onde esse ego é o centro da nossa consciência, ao self. Aqui, mais uma vez, para Joana de Ângeles, esse self de Jung corresponderia à nossa essência espiritual, ao nosso espírito imortal. Aqui, fazendo um comparativo, poderíamos considerá-lo como sendo esse eu superior, né, de Asa Joly, ou da psicossíntese, e o eu pessoal, justamente aquele eu que nós vamos construindo nessa atual existência. Então, a gente pode deduzir que a cada reencarnação a gente constrói, digamos assim, um novo ego, assim como para Jung, um novo inconsciente pessoal, que numa futura reencarnação vai se transformar em inconsciente coletivo para Jung. Para nós, dentro do Espiritismo, esse conteúdo da atual existência vai, então, ser armazenado nessa nossa essência espiritual, nosso espírito, ou no nosso self, como denomina Jung, essa parte do si que existe em todos nós. Então, vejamos que é como se houvesse uma batalha, uma luta entre esse eu pessoal e esse eu superior, buscando um domínio sobre a personalidade atual. Então, muitas vezes, Joana de Ângeles propõe que esse eu pessoal ele é confundido com a própria personalidade, mas ele, o eu pessoal, é o centro da autoconsciência pura, conforme o definiu Roberto Assagioli. Então, poderíamos pensar que, ou deduzir que, esse eu pessoal corresponde ao ego da nossa existência atual, sendo, portanto, o centro da nossa consciência individual e diferindo, consequentemente, dos vários conteúdos outros da própria consciência, como as sensações, os pensamentos, as emoções, o sentimento. E esse eu superior, ou self, ou si, né, também chamado de superconsciente. Então veja que a gente vive numa batalha constante, poderíamos sintetizar dizendo assim, entre esse eu pessoal atual e esse eu superior. Ok. Assim como nós vivemos numa batalha entre esse eu que se manifesta aqui agora de ordem pessoal e, sobretudo, conduzido pelo nosso ego, que é o centro da nossa consciência, com o nosso eu superior. Porque esse eu pessoal, ele é consciente, mas não obstante, ele passa a deixar de ter uma certa lucidez quando nós adormecemos, por exemplo, quando nós somos vítimas de um traumatismo craniano, quando nós temos um desfalecimento e quando nós estamos num transe natural. E quando falamos aqui de transe, que pode ser até um transe mediúnico. Então, é como se esse eu pessoal seu se afastasse por um instante para um outro eu, no caso de um espírito comunicante, poder manifestar-se. Às vezes também isso pode acontecer mediante a ação hipnótica ou até mesmo a ação medicamentosa. E aí, quando nós retomamos a consciência lúcida habitual,
e o nosso ego volta a assumir o controle após esses momentos, nós poderemos guardar lembranças ou a consciência do que houve, do que aconteceu, ou até mesmo estarmos completamente inconscientes, porque não vamos ter registros em nosso cérebro físico do que aconteceu naquele hiato, quando nós estávamos, porventura, em, em transe. Então, a gente vê que nós somos a, a formação da nossa personalidade, nós somos, dentro da formação da nossa personalidade, nós somos muitos, mas há um que predomina, que é a personalidade atual, que quando bem ajustada, em todos os sentidos se falando, a pessoa então consegue manter sob controle esses outros eus. Por isso nós vamos encontrar ainda na psicossíntese a proposta de que nós, quando estamos no mundo, é como se estivéssemos diante de um grande palco, onde nós somos o ator que vai se manifestar nesse palco. E poderemos aí ter vários papéis, conforme o momento experienciado na nossa vida, na nossa existência atual, conforme o contexto socioeconômico em que nós nos encontramos, conforme as situações vividas em momentos específicos. O fato é que poderíamos usar a seguinte imagem, como se tivéssemos na nossa psique vários núcleos, conforme essas experiências anteriores que foram construídas. Por exemplo, nós poderíamos ter tido na infância uma experiência muito traumática com a morte. E aí, apesar de permanecer inconsciente essa experiência, ela continua influenciando a nossa vida atual. E ali nós poderemos ter a manifestação, por exemplo, de uma subpersonalidade, a criança com dificuldade com relação à morte. Ou uma outra situação qualquer traumática, e criamos um núcleo que, se não bem resolvida a situação, isso poderá gerar algumas dificuldades mais tarde, na fase adulta, por nós não termos conhecimento do fato ocorrido, ou por termos levemente o registro dele, mas por ser tão doloroso mexer com isso, nós não trazemos a consciência, já que um dos objetivos do processo da individuação, segundo Jung, é você transformar conteúdos inconscientes em conteúdos conscientes. E para isso, às vezes, a pessoa logra êxito no trabalho do autodescobrimento, do autoconhecimento, através das leituras, dos cursos, dos estudos, das experiências de expansão da sua própria consciência, numa análise de si mesmo, a nível dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus comportamentos. Então, é como se esses eus que se encontram em nós, na verdade, eles não estão completamente separados. Nós somos uma realidade única, mas com esses aspectos, com esses núcleos. Daí porque talvez a Sagioli propôs a existência do eu pessoal e do eu superior. É o que acontece conosco quando nós estamos no momento, por exemplo, como vimos lá atrás, quando analisamos o turbilhão social e a solitude, quando estamos num processo de autobusca, de autodescobrimento e entramos em solitude sem estarmos propriamente solitários, nós podemos favorecer a subida, digamos assim, à tona desses eus para irmos nos conhecendo e podermos exercer o devido controle sobre ele. Assim como poderemos acessar os conteúdos provenientes desse eu superior ou do nosso self,
ou da nossa essência espiritual, nos embevecendo nesses instantes, porque são energias salutares, positivas, construtivas, estimuladoras, motivadoras do progresso e do bem-estar. Então, vejam como, de uma certa forma, nós, enquanto seres humanos, guardamos uma certa complexidade no que diz respeito ao que nós somos. Daí não ser tão fácil assim você responder quem você é, né? Você se conhecer mais profundamente. Somente um debruçar sobre si mesmo vai favorecer esse encontro consigo para ir percebendo os aspectos positivos ou negativos da sua personalidade, fortalecendo os primeiros e buscando se liberar dos, dos segundos, os negativos, que, afinal de contas, é a grande proposta da reencarnação, o aprendizado, o progresso. Daí porque a unificação desses eus é a grande proposta da psicossíntese, da psicologia junguiana, da própria psicologia espírita, para que nós possamos produzir uma real identificação de nós mesmos dentro dos objetivos da existência que nós estamos experienciando. Então, esse eu individual é o resultado das experiências, das aquisições, do processo existencial, com todo o seu rol de conflitos, de aspirações, numa luta contínua pela conscientização da realidade. Daí porque a realidade, normalmente, é algo construído por nós, conforme a nossa percepção de mundo, a nossa percepção de nós mesmos, a nossa percepção das pessoas com as quais nós convivemos no dia a dia. Então, esse eu superior, ele vai buscando fazer uma identificação, uma decodificação, para poder fazer com que o eu pessoal consiga perceber, na realidade, que ele é um ser imortal, de essência eterna, e que deve ser cada vez mais conscientizada e vivida com harmonia. Então, é por isso que lá no início, quando ela fala da personalidade fragmentada, entendo que quer dizer justamente isso, quando nós não logramos internalizar essa certeza, nós vamos viver num constante conflito. E quando se dá essa conjuntura feliz dessa autoidentificação, faz-se indispensável, como Joana de Ângeles vai chamar, a terapia de assimilação dos conteúdos do eu individual no eu superior, para que esse eu superior possa fazer a condução do eu individual conforme as suas aspirações legítimas. No passado, como dissemos, nós tivemos estudos os mais variados, né, através principalmente de Pierre Janet, onde ele vai identificar no subconsciente, através das experiências hipnológicas, através da hipnose, ou então pelo professor Jean-Martin Charcot, em La Bicêtre, na Universidade de La Salpêtrière, em Paris. E aí eles detectaram a existência das personalidades múltiplas e anômalas, que são aquelas situações onde essas personalidades, em determinado momento, assumem completamente o controle da personalidade atual, sem que a personalidade atual tenha conhecimento dessas subpersonalidades que se manifesta na sua vida de
social, familiar, e deixando, às vezes, a pessoa em apuros, porque ela não guarda a mínima lembrança, em muitas situações, dessas experiências vivenciadas. Joana chama de personalidades secundárias, que às vezes assomam com frequência, conforme os nossos estados emocionais. Então, podem, inclusive, essas situações, quanto muito repetitivas, dar origem a transtornos de comportamento e até mesmo a pessoa pode desembocar nas alucinações psicológicas de natureza psicótica ou até mesmo esquizoide. E aí a gente vê que já é um quadro mais grave, né, no capítulo de estudo das subpersonalidades, onde vai requerer a terapia adequada, mediante, às vezes, até a utilização de farmacologia. É importante também a gente lembrar que, como a gente vive uma experiência de aprendizado e a vida normalmente não é fácil, nós vamos ter fenômenos nessa área, segundo Joana, que decorrem justamente dos conflitos, das frustrações, que vão favorecer o surgimento de personificações parasitárias e que tentam, a todo custo, assumir o controle da consciência, portanto, da personalidade atual. E às vezes isso ocorre porque abrimos brechas em função dessa fragmentação para o eclodir, inclusive, de determinadas memórias de experiências passadas que estavam bloqueadas, que estavam esquecidas, que estavam, digamos, contidas e que por esse ou aquele motivo de ordem emocional ou por conta de um conflito qualquer vêm à tona, provocando os fenômenos que nós conhecemos dentro do espiritismo como animismo. Uma certa feita, num trabalho de desobsessão, uma pessoa manifestava uma presença espiritual e que nós interpretamos como sendo um espírito muito sofredor, porque muito agitado, muito aflito. Se via, por exemplo, sendo enterrado, colocado num buraco, identificava a presença de uma pessoa fazendo isto. E nós, no primeiro encontro, nós interpretamos como sendo um espírito desencarnado manifestando-se através do médium. Mas no segundo encontro, repetiu-se a cena. E isso nos chamou a atenção, porque, às vezes, quando a cena se repete com o mesmo grau de intensidade, de colorido, faz-nos pensar na possibilidade de ser um fenômeno anímico e não mediúnico. Mas veja, é importante que, mesmo sendo anímico, o esclarecedor espiritual, ou terapeuta espiritual, como é chamado por Filomeno de Miranda, trabalhe a questão, porque é um espírito mesmo ali, reencarnado, onde ele está trazendo à tona uma memória dolorosa, um núcleo que se abriu e que precisa ser trabalhado. E assim nós fizemos. No terceiro encontro, a coisa já estava mais aliviada e tivemos oportunidade de conversar com a médium, já que sempre ao final do encontro nós parávamos para fazer uma avaliação, como foi, deixou de ser, e nós expusemos a nossa impressão de que entendíamos como sendo um fenômeno mais anímico do que mediúnico, e explicamos por quê, conforme acabei de explicar aqui. E ela concordou plenamente, porque já vinha suspeitando disso. É como se fosse uma memória de vida passada. E que aqui nós chamamos, era uma subpersonalidade dela, que sofreu naquele momento um trauma severo com a perda da vida, e isso não ficou bem elaborado após a desencarnação, e a pessoa traz no seu perispírito gravado
essa experiência dolorosa e se fez oportuno num trabalho onde se busca a expansão da consciência para o trabalho mediúnico, então vem à tona como um fenômeno anímico. Então, muitas vezes, nós, no dia a dia, eh, mesmo tendo uma personalidade bem constituída, mas às vezes há determinadas fragilidades por falta desse autodescobrimento, esse autoconhecimento de si mesmo, dessas questões de ordem espiritual, e nós permitimos que uma ou outra subpersonalidade se manifeste conforme o contexto em que nós nos situamos. Daí porque nós não somos uma pessoa única o tempo todo, 24 horas por dia, durante todos os dias dos meses, todos os meses do ano. Então, às vezes, é aquela subpersonalidade do arrogante que vem à tona em função de uma situação experienciada e traz à tona aquela experiência onde foi uma pessoa bastante arrogante. Ou então do ciumento ao extremo. Às vezes, já conhecemos pessoas muito dóceis, muito amáveis, muito prestativas, mas que, por conta dessa fragilidade na personalidade atual, deixa vir à tona uma subpersonalidade anterior e a pessoa se mostra totalmente diferente. É lógico que esse totalmente diferente, porque nesse caso que nós estamos citando, a pessoa se torna muito agressiva, violenta e assim por diante. Então, às vezes, a gente se desconhece em determinados momentos, como a gente desconhece pessoas do nosso meio de relacionamento quando tem determinadas atitudes. Pode ali, naquele instante, estar sendo manifestada uma subpersonalidade da pessoa. E ela, através do autoconhecimento, vai trabalhar. Muito bem, esse é um aspecto que poderíamos considerar de ordem anímica da própria pessoa, mas pode acontecer que nesses momentos a pessoa seja, digamos, influenciada, estimulada, né, por outras subpersonalidades, que aqui nós vamos chamar dos espíritos desencarnados, ou como a doutrina nomina, os espíritos obsessores, que influenciam a vida atual do ser a quem se pretende atingir. E como percebe aquela área mais frágil da pessoa, explora ela. E aí nós vamos ter os fenômenos chamados de obsessão espiritual. Então, muitas vezes, o campo dos nossos conflitos, ele, ele se expressa, né, de várias maneiras, nos caracterizando como seres ainda inferiores em termos de moral, em termos de emoções, né? E aí, às vezes, diante dessas circunstâncias e manifestações de ordem mais eh, egóicas e doentias, né? Como, por exemplo, cita Joana de Ângeles, o orgulho, o ciúme, a inveja, o ressentimento, o ódio, a calúnia, que podem ter a sua origem em experiências transatas, caracterizando a nossa forma de ser na atualidade, e que talvez, na constituição da personalidade atual, pela experiência na infância e na adolescência, essas matrizes tenham sido fortalecidas, tenham sido, digamos assim, expandidas, e quando nós temos essa consciência, a gente busca conter, a gente busca controlar. E quando a gente não consegue, essa subpersonalidade, então, se manifesta com toda a sua força. É por isso que entendo que esse estudo da subpersonalidade, dentro dessa perspectiva, tem muito a ver com os nossos complexos. Porque é ruim ter complexo? Não. É ruim ter subpersonalidade? Também não. O problema do complexo é que ele, às vezes, é constelado
é o termo usado na psicologia de Jung, e quando ele é constelado, é como uma bolsa de energia que se rompe e aquela energia precisa sair. Não tem o que você fazer, a não ser deixar aquele momento passar. Então, a dificuldade para o eu superior exercer o controle nesse instante, mas à medida que o indivíduo vai na busca de si mesmo, para se conhecer mais, se perceber mais e poder exercer um controle sobre esses vários eus que traz consigo, vai logrando essa integração, né, harmoniosa do eu pessoal com o eu superior, ou vai cedendo o ego às manifestações do seu self para poder, então, realizar de forma tranquila e harmoniosa o seu processo de crescimento, de evolução. É importante a gente considerar que, quando ocorrem os processos obsessivos, é porque existe uma matriz em nós que pluga com o espírito desencarnado ou os espíritos desencarnados que, porventura, queiram prejudicar, queiram fazer mal, que é o que normalmente acontece. Então, dentro de uma perspectiva de estudo psicanalítico, segundo Joana, é uma variedade expressiva de eus que busca se impor e cujas raízes se encontram, né, fixadas no inconsciente que todos nós possuímos, todos nós trazemos, e é nele que vão estar depositadas todas as heranças antropológicas ancestrais, os acontecimentos perinatais e infantis, na subjugação, segundo Joana, de uma mãe castradora, de um pai castrador, cuja imagem perturbadora continuaria afligindo e induzindo a fugas espetaculares para que as dores e os infortúnios antes vivenciados fossem esquecidos. E às vezes o são temporariamente no que diz respeito à nossa memória, o que não quer dizer que uma situação dessa, por permanecer no inconsciente, não influencie a vida consciente da pessoa. E aí ela vai propor, né, que é importante uma autoanálise cuidadosa pelo paciente, mediante a vontade bem conduzida e estimulada, trabalhando sempre em favor da harmonia entre os valores éticos e o seu eu superior, ao mesmo tempo criando reservas psíquicas para impedir moralmente a interferência das mentes desencarnadas ou liberadas do corpo físico, consequentemente impedindo os processos obsessivos de uma forma mais intensa, mais violenta e assim por diante. Então, vejamos que nessa complexidade, a individualidade que se expressa através desse eu superior, enfrenta as experiências das personalidades presentes no eu individual, em função dessas heranças que trazemos de vidas passadas, em função das heranças trazidas do período perinatal, do período infantil e até mesmo da adolescência. Então, para um trabalho de integração saudável, segundo Joana, desses vários eus, são necessários o trânsito por alguns estágios que ela nomina como sendo terapêuticos. Por exemplo, quais o conhecimento de si mesmo, da própria personalidade, a administração dos vários elementos que constituem essa personalidade, a busca de um centro unificador para que se dê a realização do verdadeiro eu mediante a reconstrução da personalidade em volta do recém-formado fulcro psicológico. É por isso, como vimos ainda naquele item solitude
o item sobre a solitude, que é nesses momentos que a gente acessa principalmente mais o nosso self, o nosso eu superior. E a gente fica ali naquele estado, às vezes, de alegria pura, de encantamento. E quando a gente volta para assumir a nossa consciência objetiva e o nosso ego assume o controle do nosso momento existencial após essa experiência de pico, como queria chamar Maslow, ou então quando nós retornamos dessa experiência de expansão da consciência, nós então sentimos às vezes uma tristeza, porque é tão bom ali como a gente estava, mas aí a gente volta para a nossa realidade. Daí essa luta constante entre aquilo que eu sou hoje, aquilo que eu aspiro ser, mas ainda não sou. Então, é um caminho, é um processo, onde assim como você construiu o que é hoje, a partir das experiências passadas, as experiências presentes vai ajudar a construir esse eu maior, esse eu superior, esse eu ideal, como alguns psicólogos chamam. E aí Joana ainda vai propor que são auxiliares fantásticos dentro dessa busca, né? São recursos valiosos, como, por exemplo, a meditação, a visualização terapêutica, a oração, tá? Porque nos auxilia a acalmar a mente, a acalmar as emoções para irmos ao encontro de nós mesmos. No início, a coisa pode ser um tanto agitada, tumultuada, mas tudo é uma questão de vontade, como ela propõe, de você ter a vontade de querer alcançar aquele novo estágio. Veja vocês que Paulo costumava dizer, né, apesar de tudo que ele tinha logrado alcançar, que ele tinha um espinho na carne. Alguns acham que esse espinho na carne era a questão da sexualidade. Eu penso que esse espinho na carne seja justamente esse conflito entre os vários eus que se apresentavam nele e aquele novo eu que ele queria construir, porque ele deixa para trás o homem velho conforme a proposta do Evangelho, para construir o homem novo. Então, saindo daquela posição do rabino ambicioso, orgulhoso, cruel, para o Paulo, divulgador do cristianismo, com a capacidade harmonizada em si mesmo de poder enfrentar qualquer situação na sua existência a partir daquele encontro com o Cristo às portas de Damasco. Então, busquemos nos conhecer mais para podermos manter as nossas subpersonalidades sob controle. Muita paz para todos e de hoje a 8 a gente volta com o item necessidade da culpa. Muita paz.